Olá aos meus alunos de Inteligência Artificial do curso de Automação da terça-feira. Antes de iniciarmos efetivamente essa aula, eu gostaria de propor a vocês uma rápida reflexão. O momento em que vivemos é realmente bastante singular. Não apenas no contexto médico, clínico, do contágio quase que indiscriminado, mundial, de uma proporção exponencial do coronavírus, mas também pela questão de como vamos nos adaptar, como estaremos nos organizando, de modo a trazer menos prejuízo para o continuar da vida. Somos praticamente uma população mundial virtual. Somos todos extremamente a favor da tecnologia, da automação, tudo sempre muito na teoria. Pois bem, de uma forma muito repentina, para que as nossas aulas não sejam efetivamente interrompidas, nós vamos dar continuidade aos nossos encontros dessa forma, por um vídeo. Pelo menos a aula dessa semana, até que a gente receba maiores instruções da Anhanguera, Unidade Caxias e Croton a nível Brasil. Mas tenho certeza que com vocês não haverá nenhum tipo de problema. Vou fazer a explanação dessa aula, que seria a aula 5 do dia 17 de março. Vocês têm todos o meu contato de WhatsApp, de e-mail, e eu estarei à disposição para mitigar dúvidas, sugestões e esclarecimentos. Muito bem, nessa nossa aula, o tema proposto dentro do nosso cronograma é uma aula que já foge um pouco da teoria absoluta e passa também por alguns conceitos técnicos e matemáticos, que é a representação dos problemas, base inicial para se pensar na programação de uma automação. Então, o primeiro conceito que vamos ver nessa web aula é como nós representamos os problemas. Eu trouxe aqui para vocês um caso prático. Supondo que uma empresa esteja com alguns aspectos a se decidir. O primeiro aspecto seria comprar uma nova máquina. Um segundo aspecto seria gerar um anúncio publicitário para vincular na televisão. E um terceiro assunto, que seria uma terceira decisão, é redefinir o seu logotipo. Vejam que essas três decisões, embora devam ser tomadas pela mesma empresa, elas não possuem conexão. Uma não impacta com a outra. Elas são díspares, elas não têm influência uma na outra. Isso é um tipo de problema, uma decisão não é necessariamente um problema ruim a ser resolvido. É uma situação que merece análises, merece pontuar as variáveis para se tomar a melhor decisão de forma matemática e não empírica. Nessas três decisões, cada uma delas certamente teria uma árvore de probabilidades, mas aqui nesse momento o importante que se diga é que as três não são impactantes uma na outra, pelo menos não ditas desta forma. Uma análise probabilística, elas já não são tão desconexas, elas têm um link, inclusive com uma memória de cálculo. Se eu parto de uma probabilidade, é um evento que possa já ter acontecido e ele pode impactar positiva ou negativamente num outro evento com uma outra decisão. Aqui mais um problema, mais um exemplo prático. Se essa mesma empresa tem o objetivo de melhorar a manutenção preventiva que faz nos seus equipamentos, baseado num histórico, numa memória de cálculo das manutenções que já foram realizadas. Bem, nessa fase era importante que se utilizássemos de métodos para classificar todas essas manutenções passadas. Métodos estatísticos, como por exemplo Poisson, a probabilidade de acontecer alguma coisa,
como pesquisa operacional, que baseado no histórico eu posso criar probabilidades para o futuro, modelos estocásticos, cadeia de Markov. A gente tem várias ferramentas que nos ajudam a avaliar as variáveis. Isso é uma probabilidade que eu consigo ter um número real e não empírico para tomar uma decisão. O que é um agente inteligente? Esse agente inteligente não é necessariamente algo material, certo? É uma situação percebida em que, se acontecer tal coisa, o meu agente reage de tal forma. Todas as regras, na prática, eles têm um crescimento, por exemplo, falamos tanto de crescimento exponencial, né? Na memória, no armazenamento, porque às vezes uma variável se divide em diversas variáveis. Exemplo, a manutenção preventiva que nós estávamos falando, ela pode estar ligada à idade da máquina. Muito bem, é um evento, uma variável, mas a idade da máquina já pode puxar um outro dado estatístico, a quantidade de horas que essa máquina trabalhou. Então, eu posso dividir uma máquina de até 5 anos, de 5 anos e 1 dia até 10 anos, eu vou dividindo em faixas de tempo de empresa. Dentro dessas faixas, eu vou criar novas faixas, que é horas de uso. O fato de uma máquina ter mais idade não significa necessariamente que ela tenha mais horas de uso. Posso colocar mais uma terceira variável. As máquinas podem estar subdivididas em produtos diferentes e o tipo de produto poderia gerar maior ou menor desgaste e, portanto, maior ou menor necessidade de manutenção preventiva. Esse é o conceito do exponencial. Quanto mais variáveis nós colocarmos na análise de um problema, através do modelo probabilístico, maior aumenta as variáveis, os critérios de decisão. Quanto mais complexo esse meu cenário, com certeza o meu agente inteligente que vai tomar a decisão, mais cálculos, mais armazenagem ele terá. O que é uma incerteza? Pensem comigo, se eu tenho a seguinte frase: a probabilidade da máquina X parar a cada 1000 horas de uso é uma incerteza. Se eu tivesse certeza que a cada 1000 horas de uso a máquina para, eu não precisaria de probabilidade. 100% é certeza, 0% também é certeza. Qualquer algarismo diferente de 0 e 100 tem um maior ou menor grau de incerteza. Isso é o conceito de probabilidade, incerteza e do agente inteligente, que é a capacidade de cálculos concomitantes entre diversas variáveis exponenciais e ponderadas para que me ajude a tomar uma decisão. Seguindo, dentro dos métodos probabilísticos para automação, para inteligência artificial, é importante que a gente entenda que são redes bayesianas. Rede bayesianas trabalha com a probabilidade de 2, 3, 10, 500 variáveis. Eu fiz aqui um exemplo, como no primeiro caso, 2 variáveis independentes. Probabilidade de fechar um pedido é um evento. E a segunda probabilidade seria o operador da máquina, que aqui eu chamei de João, faltar algum dia do trabalho dentro de determinado período. São 2 probabilidades independentes. Eu posso fechar o pedido e o João não faltar. Eu posso fechar o pedido e o João faltar. Como posso não fechar o pedido e o João também não faltar. Enfim, a rede bayesiana para 2 probabilidades, ela calcula combinadas
né? Fechar o pedido e ao mesmo tempo João faltar. Então, através de uma multiplicação, né? Eu vou multiplicar a probabilidade falta, fechar o pedido, vezes a probabilidade do João faltar um dia do trabalho. Porém, uma não impacta na outra. Um evento é totalmente independente do outro. Mas eu poderia, através dessas probabilidades, né, que aqui são fáceis da gente encontrar, ou eu fecho o pedido ou não. São duas probabilidades. Ou o João falta ou o João não falta. Combinar essas opções para encontrar a probabilidade dos dois eventos acontecerem, mesmo não sendo interligados. Um não impacta no outro. Vamos ver um outro exemplo agora. Continuei com a probabilidade de fechar um pedido. Continuei com a probabilidade da máquina, do operador da máquina, que eu chamei aqui de João, faltar algum dia de trabalho. Só que eu incluí mais uma probabilidade. A probabilidade da máquina do João, que o João é o operador, ficar parada. Vejam que as duas últimas já têm uma relação. Se o João faltar algum dia do trabalho, impacta na sua máquina ficar parada. Então, aqui já é dois eventos interligados. Então, como que se representaria isso neste problema? Olhem só, probabilidade da máquina do João ficar parada, que eu chamei de M, TAP, isso aqui a gente chama de TAP, com relação à probabilidade do João faltar algum trabalho. Então, será esse símbolo que irá multiplicar, né, as duas probabilidades, dividido pela probabilidade do João. Por que a do João faltar algum trabalho? Porque essa é mandatória. Se realmente ele faltar, a máquina irá ficar parada, porque ele é o operador daquela máquina. Então, quando as variáveis, os eventos, um impacta ao outro, é importante identificar quem é o mandatório para que aquele evento aconteça. É óbvio que a máquina do João pode ficar parada por outro motivo que não seja ausência de operador. Como aqui eu coloquei as duas variáveis apenas, estou tentando encontrar a rede onde um evento impacta no outro. Então, vejamos aqui mais uma situação, que também pode ser representado dessa forma, tá? Temos duas possibilidades numa situação problemática com 5 eventos. Aqui, para ser mais breve, eu não escrevi a situação e coloquei evento A, evento B, evento C, D e E, como se fossem eventos isolados. Portanto, vejam bem, para que o C aconteça, é necessário que o evento A, que impacta no C, ocorra, que o evento B ocorra, porque ele também é impactante no C. E o C é mandatório, porque em ele ocorrendo, eu poderei gerar um evento D e um evento E. Ou seja, são duas possibilidades geradoras elevada na quinta potência, porque são 5 possibilidades. 2 na quinta potência, o total de opções de combinações disso seriam exatamente 32 possibilidades. Então, agora representando de uma outra forma, a probabilidade de A impactando na probabilidade de B, vejam que eles são dois eventos independentes. Eles podem gerar o C, mas entre eles não há nenhum tipo de interferência. Agora, já imaginando o C. O C, ele está intimamente ligado a ocorrer o evento A e ocorrer o B. Então, nós vamos representar da seguinte forma. Probabilidade de C impacta em A, B.
Tanto a probabilidade D quanto a E só estarão ocorrendo caso C tenha realmente ocorrido. Então, probabilidade de D com C e de E com C se representa dessa forma. Significa que D só vai acontecer caso C exista e o evento E só irá acontecer caso o evento C exista. São duas formas diferentes de representar uma rede bayesiana. Aqui, para nós substituirmos o A ou o B por eventos dissertativos, né? Que eu posso estar dizendo aqui que esse evento C é substituição de uma máquina. Poderia ser o evento A, muita parada para manutenção preventiva, como poderia ser uma oportunidade financeira de importação. As duas coisas não estão se relacionando, porém as duas geram o evento C. Então eu posso, estes eventos aqui representados por A, B, C, D ou E, substituir por questões do nosso dia a dia. Seguindo aqui, pelas regras bayesianas, nós podemos reduzir. Lembram que eu falei que nós tínhamos duas possibilidades elevadas na quinta potência, serão 32 combinações, 32 possibilidades. Só que a gente consegue realmente reduzir essas 32 em 10. De que maneira? Eu posso ter só acontecer a probabilidade A e ir até o final do caminho. Pode acontecer só a probabilidade B, e ir até o final do caminho. A probabilidade C com A e B são 4 estados, dependendo dos dois estados, né, de A, que pode ser C com A, C com B, C com os dois também. E a probabilidade de D, eu posso combiná-la com C, ou a probabilidade de E combinar com C. Então vamos lá, eu botei aqui no quadrinho. Pode acontecer só A, pode acontecer só o B, pode acontecer o A com o B, gerando o C, como pode acontecer o C só gerado pelo A, como pode acontecer o C só gerado com o B, pode acontecer o C com o D e não ter o E, o C com o E e o C sem o E. Então, se nós somarmos, nós vamos ter de 32 casos que matematicamente era 2 elevado à quinta potência, pela regra do que efetivamente esses eventos podem ocorrer impactando ou não, nós transformamos para 10, justamente por conta das suas dependências, tá? Bom, o outro método, que daí nós vimos até aqui, o método probabilístico da rede bayesiana. O outro método seria baseado em classificadores. Que os classificadores a gente basicamente separa em questões relevantes e irrelevantes. Lembrem que desde a aula passada eu vinha falando de que inteligência artificial é a busca de definir padrões de comportamento. Existem alguns padrões de comportamento que, apesar de ocorrerem, não são relevantes para o evento que eu estou querendo medir, analisar e aprender com ele. E outros são relevantes, são, na verdade, mandatórios, eles são representativos para aquilo que eu quero que o equipamento, a máquina, o software aprenda. Então vamos para alguns exemplos. Se o som de uma máquina, o tipo de som que a máquina emite, poderá identificar um tipo de problema. Se eu tenho um tipo de som que sempre que acontece faz com que a máquina pare de trabalhar porque ela estragou, significa que o som é relevante no evento parada da máquina. Um classificador pode ser um dispositivo, por exemplo, separar sons, capturar o som da máquina e identificá-lo como sendo ou não um problema.
Claro que a gente aí, aqui até eu dei a sequência, né? Alguém teria que ouvir o som e poder dizer, quando tiver este som, a máquina vai parar. Preciso ensinar esse dispositivo a identificar que tipo de som seria um problema. E este dispositivo que vai capturar o som, a gente chama que ele precisa ser calibrado, ele precisa aprender qual é o som, a intensidade, o tipo de ruído que realmente representa um problema. Ele vai substituir a pessoa que escuta, ele realmente substitui esse operador. Via de regra, este aprendizado tem que se repetir milhares de vezes e calibrar o aparelho até que a gente tenha um percentual de certeza de que, bem, agora o dispositivo sabe exatamente identificar um som com um problema. Isso é um método baseado em classificadores e talvez seja o maior desafio de inteligência artificial, porque algumas coisas a gente vai ver a seguir são algoritmos e outras são dispositivos, como por exemplo separar um som, uma imagem, né? Aqui eu trouxe para vocês, até para que vocês, como nós, essa nossa aula ela é virtual, que vocês pesquisem algumas ferramentas que são algoritmos que são conhecidos, publicados, open source na grande maioria deles, gratuitos, e que vocês podem ver exatamente como eles são construídos. Navy Bayes é baseado na mineração de dados. Eu tenho textos grandes e este algoritmo procura, por exemplo, o Google, né? Eu dou uma palavra, ele procura páginas, documentos, arquivos que consta aquela palavra. É baseado exatamente no teorema de redes que a gente viu antes de Bayes. O AODE é um algoritmo já que utiliza cálculo de estatística ponderada. Tem algum grau de dependência, não é necessariamente 0 ou 1, é ou não é interligado. E isso eu consigo, por exemplo, estimar alguns percentuais. Não é 0 ou 1, sim ou não, é uma probabilidade, eu posso estimar um percentual. Se 90% de precisão, já entenda como um ruído que sinaliza uma máquina que vai ter um problema. Se eu não consigo, por exemplo, que um dispositivo identifique exatamente o ruído que uma pessoa ouviria e diria, sim, este som identifica uma máquina com problema, eu posso utilizar um algoritmo com um grau de proximidade. Então, até 90% de identificação do ruído como problemático, sim, eu sinalizo que a máquina está com problema. Então, eu não vou assumir 100%. KNN são elementos vizinhos mais próximos de um dado elemento. Vou explicar. É um algoritmo de regressão. Ele encontra o ponto mais adequado para representar elementos próximos uns aos outros. Então, um exemplo típico disso é o GPS. Então, eu posso até colocar um endereço que seja próximo. Ele vai, eu dou uma rua, um número que não existe naquela rua, mas eu dou a rua, ele vai me levar ao número mais próximo da rua que eu defini como o caminho que eu desejo fazer. Então, eu não consigo encontrar 100% do elemento procurado, mas o algoritmo encontra o que estiver mais próximo, sem que eu tenha que dizer no sistema, no algoritmo, se a pessoa digitar 20, mas tiver 19, leve a pessoa até o 19. Não. O algoritmo vai procurar, se não encontrar o número exato da rua, no meu exemplo, vai levar o motorista até o número mais próximo daquela rua. Quando a gente faz uma pesquisa
no Google por palavras, ou até mesmo, já que eu dei o exemplo do GPS, eu começo a escrever e eu não escrevo uma rua, eu escrevo o nome de um parque. E o Google está com a minha localização. Ele vai encontrar o parque mais próximo de onde eu estou com o nome que eu digitei como sugestão. Isso é KNN, são elementos vizinhos. Faz parte de uma inteligência artificial. Aqui eu trouxe um outro exemplo. Uma empresa tem 5 máquinas que fabricam 2 tipos de produtos. Os produtos chegam aleatoriamente no controle de qualidade. A máquina 1 fabrica 100% do produto A. A máquina 2, 75% do produto A e 25% do produto B. A máquina 3, 50% de cada produto, tanto do A quanto do B. A 4, 25% da sua produção é do A e 75% da sua produção é do B. E a máquina 5, 100% do produto B. Isso são dados que são reais, estão na nossa memória de cálculo. Ao inspecionar uma caixa dos produtos aleatoriamente, como ter certeza de qual máquina fez aquela produção? Olha, por dedução óbvia, se for o produto B que está dentro da caixa, elimina-se a máquina 1. Se for o produto A, elimina-se a máquina 2. Isso permite que alguns eventos, antes de tomarmos alguma decisão, sejam praticamente excluídos, dependendo do que eu estou buscando. Embora eu tenha uma realidade que faz parte da minha massa de dados. Poisson faz exatamente isso. Qual a probabilidade do evento 2 ocorrer? Então, se vocês já fizeram comigo ou pesquisa operacional ou estocástico, a gente tem uma fórmula de Poisson que a gente calcula baseado numa realidade as probabilidades do evento acontecer. Mas até esse momento que eu queria que vocês estudassem, acompanhassem, são esses tipos de métodos e modelos que a gente usa para fazer programação de inteligência artificial. Espero que essa aula ajude vocês a compreender o conteúdo, ler o material que está no AVA. E se Deus quiser, estaremos juntos presencialmente em breve. Fiquem com Deus. Um beijo.